Aqui no Brasil, olhares atentos em Brasília para uma reunião que envolve o presidente Lula, ministro da Fazenda Fernando Haddad. O tema, corte de gastos do governo federal. Algum desfecho por aí? Jonathan Ferreira, boa noite. Oi, Alan, muito boa noite a você e aos ouvintes. Terminou agora há pouco a reunião aqui no Palácio do Planalto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esse encontro, que havia começado por volta das 3:30 da tarde, também contou com outros 6 ministros, incluindo o da Educação, Camilo Santana, do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, além da ministra da Saúde, Nízia Trindade. A presença desses ministros já dá um indicativo de quais áreas do governo devem sofrer com o corte de gastos públicos. O encontro foi convocado pelo presidente Lula, que tem pressa em definir o tamanho do corte de gastos para os próximos anos, que deve atingir alguns ministérios. O presidente Lula deixou aqui o Palácio do Planalto pouco depois das 7h da noite. Por volta deste horário, Fernando Haddad chegou no Ministério da Fazenda, ele entrou pela garagem e não conversou com a imprensa. Haddad, inclusive, cancelou a viagem que faria hoje à Europa, atendendo a uma determinação do presidente Lula, que tem pressa em bater o martelo e finalizar o assunto, que tem incomodado a equipe econômica do governo, alvo de cobranças, devido à disparada do dólar. O pacote de corte de gastos tem o objetivo de garantir o cumprimento das metas fiscais dos próximos anos. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que também participou dessa reunião aqui no Palácio do Planalto, ela adiantou na semana passada que esse pacote não deve afetar os benefícios sociais, mas afirmou que há muitos programas que podem ser aperfeiçoados. A previsão é de que o governo federal encaminhe esse pacote de corte de gastos para análise do Congresso Nacional nos próximos dias. A votação, no entanto, ainda não tem uma data definida. Alan, Aline, volto com vocês aí no estúdio. Economia Real, com Rita Mundim. Boa noite. E o mercado deu um voto de confiança ao governo, que se encontra, reunido, vários ministros com Lula. Até agora, tá todo mundo lá. Mas nada foi formalizado ainda. E dentro desse voto de confiança, o índice Bovespa subiu quase 2%, 1,87%, voltou aos 130 mil pontos. O dólar caiu cerca de 1,5%, fechou a 5,78, no melhor momento teve a 5,75, e os juros também sofreram uma queda. Vou dar um exemplo aqui, nos títulos do Tesouro Direto, aqueles que pagam um juro pré-fixado, que varia todo dia de acordo com a temperatura e pressão, mais o IPCA, que é a inflação. Os títulos para 2029, que chegaram a pagar 6,99, IPCA mais 6,99 na sexta-feira, hoje estavam pagando cerca de IPCA mais 6,80. Então, é uma queda significativa desse voto de confiança, que poderá ser ampliado ou retirado, dependendo do pacote que sair ou que for colocado no mercado. Existe um boato de que poderia haver uma mudança nas regras do pagamento dos pensionistas do INSS e daqueles que recebem o BPC, fazendo com que houvesse uma desindexação do salário mínimo e houvesse uma correção pré-estipulada de inflação mais alguns juros ao ano. Vamos ver o que vem dessa reunião. E o mercado, assim como o país, gente, quando a gente fala o mercado, o país espera responsabilidade fiscal para que a gente não tenha que pagar tanto esse custo da dívida e de uma dívida que não para de crescer exatamente pelo excesso de gastos. Quando a conta não fecha, a dívida aumenta e nós pagamos a conta, todos nós. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.